Existe um ditado popular que diz que a ignorância é uma bênção, mas na minha opinião, a ignorância também tem um preço muito grande a se pagar. Vamos assistir aqui comigo o vídeo do psicólogo Victor falando sobre o preço da consciência. Despertar para a consciência é o único caminho para você ter uma vida de fato realizada. A consciência é um ponto sensível da nossa vida. Quanto mais a temos, mais os nossos filtros se elevam. É um desejo de saber mais, mas ao mesmo tempo um medo de tanta lucidez. Você já deve ter percebido, quanto mais você aprende sobre você, mais você aprende sobre o mundo e as relações, mais difícil parece se relacionar, conviver, estar pronto para o mundo. Mas nunca estamos prontos, e a consciência vai nos dando então a dimensão do imperfeito para que a partir do imperfeito nós possamos ter uma vida possível e não uma vida cheia de ilusões, cheia de fantasias. Pois bem, então tem um preço, sem dúvida nenhuma. Tem um preço e dói ter consciência, mas é o que leva você para uma vida inesquecível, para uma vida que faz um sentido absoluto. Nossos 3 capítulos para a gente entender isso. O preço da consciência, por que despertar dói e não tem volta, é, primeiro capítulo, aprenda a amar a sua nova consciência. Capítulo 2, por que você nunca mais será o mesmo. Capítulo 3, por que ter consciência é a melhor escolha da sua vida. Vamos lá então ver quais são as argumentações dele frente a essas afirmações. Construir admiração, amor, desejo por uma nova consciência, sem dúvida é um desafio. Porque você, ao estar vivendo uma nova consciência, você sem dúvida vive também um luto. Talvez um luto que já tenha acontecido, talvez um luto que aconteça a partir da consciência. O luto do que ficou, o luto do que perde sentido, o luto do que fica para trás. Eu digo que talvez você viva esse luto antes de uma nova consciência, na possibilidade de alguma coisa ter dado muito errado, ter vivido uma grande frustração, ter percebido intuitivamente que muitas coisas não eram para você. Mas talvez seja exatamente a consciência que faça você perceber estas coisas todas desencaixadas. Às vezes desencaixa antes, às vezes desencaixa durante. O fato é que iluminar, trazer lucidez é sim colocar muito mais critério na vida. E não é um critério para sermos chatos, complexos, sofisticados, não beira esse lugar. É o lugar de estarmos refinados, com a possibilidade de acertarmos o alvo com muito mais precisão, sabendo que não há um ponto exato, um ponto absoluto, mas que há sim uma região muito mais assertiva de se estar, viver, de se colocar, do que qualquer coisa, do que tentar muitas coisas das quais já tentamos. Nossa, perfeito isso, né? Eu acho que essa é uma situação que é muito comum quando os pacientes começam a entrar numa análise, né? Entrar numa terapia. Eles se deparam, então, com uma possibilidade de poder pensar sobre si mesmos, né? Às vezes eles já chegam pensando sobre isso, às vezes eles chegam na terapia, então, buscando resolver alguma coisa, né? E nesse processo de tentativa de resolução, eles entendem, começam a se entender, né? E começam a avaliar a sua própria vida, suas próprias escolhas, né? E essa ideia de que a gente vai avaliar, né? Muitas pessoas pensam assim, não, você vai para terapia, então vai mudar todas as suas concepções de vida, né? Todas as suas ideias enfim, de organização familiar, sei lá, enfim, mas não é sobre isso, né? É sobre você poder, então, pensar sobre a sua própria vida, pensar através da sua vida, né? Eu acho isso muito legal, porque a terapia acontece enquanto a vida acontece. E conforme você vai pensando sobre a sua vida, pensando sobre quem você é, você muda. Você muda nesse processo. Queira você ou não, você muda. E aí novas coisas acontecem na sua vida e você volta a repensar os seus atos, né? E eu acho que é muito bonito isso. Eu acho muito bonita essa passagem que os pacientes fazem, né? Sobre esse ato de pensar sobre si, refletir sobre si, visualizar quem eles são, para talvez perceber que eles não são quem eles gostariam de ser. Né? Ou a pessoa que eles achavam que eles gostariam de ser não é aquilo que condiz com as suas expectativas, né? E é dolorido, é sofrido, existe um processo de luto, como o colega falou, né? Um processo de perda, um processo de deixar ir algo que não é mais seu, às vezes, né? Ou se deparar com coisas que você construiu que agora você não reconhece mais.
né? E é dolorido, é difícil passar por isso, né? Por isso nem todos aguentam, nem todos suportam o processo de uma análise, por exemplo, né? Porque é algo dolorido, é algo difícil, né? Mas se você consegue bancar esse desejo, consegue passar por esse processo, né? O que a gente vê são bons resultados, né? São boas perspectivas ou novas perspectivas de vida, né? Vamos continuar aqui com o vídeo, senão eu vou me perder de novo, né? Você sabe. Opa! Aí. E amar a sua nova consciência é dar a você a dignidade de já ter vivido outras coisas, já ter sabido menos, já ter entendido menos, já ter errado, já ter fracassado, já ter se enganado. E não que nada disso vai acontecer a partir de agora, porque a consciência é contínua, mas você está muito mais alinhado ao seu caminho certo, muito mais alinhado aos seus trilhos. E, naturalmente, você está muito mais apurado a saber quem fica e quem não fica. Que situações você topa e que situações você não topa. Então, imediatamente, há uma dor aqui, né? Uma dor que está nos afirmando. Muitas coisas ficam para trás, mas há uma alegria, um alívio, talvez até uma euforia, muitas vezes, de eu estou entendendo o caminho da minha liberdade, o caminho da minha construção, aonde eu sou potente e aonde eu sei me livrar dos obstáculos, aonde eu sou potente, tiro da minha frente o que me impede, porque agora sim eu estou mais consciente de mim mesmo. E esse é um processo de uma vida toda. Quem sabe o que é estar consciente, reconhece que a consciência nunca é 100%. A gente sempre pode progredir, até porque as etapas, situações e pessoas das nossas vidas estão sempre se expandindo também. Vamos para o nosso segundo capítulo. Perfeito, eu adorei a colocação dele. Eu acho que também vem muito ao que eu disse antes, né? Esse ato de poder se repensar, né? E não se reconstruir, né? Não necessariamente, mas poder se repensar. Se repensar enquanto sujeito e se moldar, então, a partir dessa sua própria percepção, né? Que muitas vezes nós perdemos ou fazemos muita coisa na nossa vida sem nos percebermos, né? E quando nós nos olhamos, nós vemos aqueles nossos comportamentos, nós temos uma sensação de espanto, né? Bom, eu fui capaz de fazer isso, eu fui capaz de escolher isso, ou enfrentar isso, né? Um sentimento de estranhamento, né? O Freud chamaria isso de um Heimlich, né? Sentimento de estranhamento, né? Aquele infamiliar, né? Que você conhece, você percebe isso, mas ainda assim é estranho para você, né? Vamos continuar aqui. A brincadeira é, depois que você vê, não dá para desver. Exatamente. Você nunca mais será o mesmo porque a partir do momento que você entendeu algumas coisas que melhoram a sua percepção, melhoram a sua potência, como que você se apegaria ou acreditaria em alguma coisa que tira a potência? Naturalmente, é no exercício do viver que está comprovado que você está mais consciente. Você percebe os prazeres disso, você percebe as conquistas, você percebe o que você não estava percebendo antes. E você consegue se perceber não percebendo. Você olha para si mesmo no passado, você fecha o olho, lembra de você e consegue achar até às vezes, às vezes as pessoas pegam até pesado consigo mesmas, né? Olha lá que pessoa tarararará, xinga a própria pessoa, xinga a si mesmo no passado, porque vê aquele personagem tentando ser, fazer, viver alguma coisa que não tem sentido. Não tem sentido hoje, que você aprendeu, caminhou, evoluiu, mas veja como não tem volta. Porque a vida é cronológica, é para frente, e andar para frente é não esquecer, inclusive continuar avaliando os passos para trás, os passos anteriores. E com esse critério de comparação, como que você vai querer voltar para um lugar onde você tinha menos potência, menos sabedoria, menos assertividade? É um caminho sem volta, principalmente porque você aprende a descobrir, você aprende a sentir o alívio do que pesava. Lá atrás, talvez não parecia que pesava tanto, talvez pudesse até parecer ser coisas boas, serem coisas boas, e na verdade não eram. E aí você percebe que a ausência daquilo trouxe sim uma liberdade, uma potência que você não fazia ideia que existia. Nossa, eu espero um dia ter o poder de síntese que o nosso colega aqui tem para falar. Mas eu acho fantástico isso que ele diz, assim, porque é o que a gente percebe, né? Quando a gente começa a assumir esse papel de poder olhar para si, né? Poder tomar consciência da nossa própria vida, né? Talvez sair até desse caminho meio automático, no caso, de seguir um papel que por vezes nos foi imposto e nós nem percebemos, né? E não é sobre olhar para trás e julgar
aquilo que você foi. Eu acho que não é essa perspectiva, né, que a gente pode pensar da melhor maneira, né? É sobre poder olhar então para o seu passado e entender que aquilo foi o possível que você conseguiu fazer com as ferramentas que você tinha naquele momento. Né? Talvez hoje, com a sua bagagem, com sua vida, com seu histórico, você não fizesse mais, tomasse outras atitudes, tivesse outras ações frente às suas mazelas, né? Porém, naquele momento, foi o que você conseguiu fazer. Foi o que você conseguiu fazer, né? É estar pacificado com o seu passado, né? E talvez a gente até poder sair um pouco desse lugar de que mal o meu passado me fez, e entender que talvez você fez o que você conseguiu naquele momento, né? E você não tinha talvez outras perspectivas, outras ferramentas para poder lidar com tudo aquilo, né? É poder sair da posição de se culpar, né? Porque é muito difícil quando a gente atende um paciente e ele tem essa sensação, esse sentimento de que ele é culpado pela própria mazela da vida, né? No sentido de que todas as culpas são dele, né? E não existe remorso para ele, né? Ou melhor, não existe perdão para ele, né? Uma culpa que ele carrega de si mesmo, que ele não consegue se perdoar, né? E muitas vezes a terapia, a análise é isso, né? É poder olhar para o seu passado e entender que você fez o que conseguiu, né? Talvez hoje você não faria de novo, mas na época foi o que deu para fazer. Foi o que deu para fazer. Né? Eu acho que essa também é uma realidade, também é uma consciência, né? E quando você toma consciência de que o que você fez, quem você era, como você agiu, era o que você conseguia naquele momento, você pode então olhar para frente da sua vida, né? Talvez não parar de olhar para o seu passado, mas poder ressignificá-lo para que seu futuro seja diferente, seu futuro tenha uma possibilidade diferente. Aliás, estou gostando muito do vídeo do colega, não conhecia esse profissional, vou deixar o link do vídeo dele no comentário fixado aqui. E se você não me conhece, você está me conhecendo agora pela primeira vez, prazer, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico, sou psicanalista, estou construindo esse canal aqui agora por base de vídeos, principalmente de React, pelo momento, né? Ainda estou no começo, estou aprendendo a fazer, então se você tem gostado do que tem assistido aqui, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu disse aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal e comente. Eu gosto muito da área de comentários, eu tenho tentado criar uma zona, uma área de comentários onde as pessoas se sintam à vontade para conversar. Né? Eu sempre tento moderar à medida do possível, excluir comentários que não agregam, ou que são violentos, né? Enfim, não vou permitir isso aqui no meu canal, mas tenho achado muito legal quando as pessoas se sentem à vontade de compartilhar aquilo que elas sentem, né? Então considere deixar um comentário aqui embaixo, é a parte que eu mais gosto. E se eventualmente você estiver necessitando, gostaria de iniciar um processo de análise, um processo terapêutico, eu deixei também o link do meu site aqui na descrição do vídeo, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Vamos continuar aqui com o vídeo do colega. É descobrir quão bom é, o quão leve é estar longe do que me fazia mal. E, imediatamente, também descobrir o que tanto vem pela frente que me faz bem. O que tanto vem pela frente que me completa. Exatamente. É isso que vai acontecer quando você vai clareando, ficando mais lúcido. É tirar, deixar para trás o que atrapalhava e se aproximar do que melhora. Naturalmente, num compasso como esse, você só aprende a amar, admirar e a não querer voltar para trás. Terceiro capítulo agora. Já deixei tantos argumentos que essa pergunta é quase já respondida, porque ter consciência é a melhor escolha da sua vida. Mas eu ainda preciso dizer de uma forma que vamos refinar mais. É a melhor escolha da sua vida porque simplesmente olhar, enxergar o que é real é o que faz nós podemos desfrutar de uma vida que é possível. Olha só isso. Não é tão simples quanto parece, mas é fácil de entender. Não é possível porque exige a complexidade do seu viver. Exige a complexidade das suas despedidas, dos seus choros, dos seus lamentos. Muitas das coisas que você já viveu. Não estou falando que você ainda vai passar por tanto, você já passou por várias, né? Talvez tenha mais pela frente, mas cada vez menos, porque você está se tornando consciente. Mas veja, passar pelos choros, pelas tristezas, pelas mágoas, pelas decepções,
é fundamentalmente um passo necessário para a consciência, certo? E ter a consciência é uma escolha sim, porque é possível se alienar de tudo isso, é Uhum. possível não olhar para as questões, fingir que não aconteceu, escolher fugas, escolher mecanismos de defesa. Muitas dessas opções não são nem conscientes, mas a busca pela consciência é sua. Se você escolhe buscar pela consciência, você escolhe não estar refém daquilo que poderia te prender. Porque, complementando o que ele vai dizer, eu acho, antes que eu me perca, porque a escolha da consciência, né, ela pode ser, então, algo consciente, né? Esse jogo de palavras, né? Pode ser consciente. Eu estou consciente de que eu quero olhar para mim, né? Uh, E isso não significa que você não vai errar mais, você vai se tornar uma pessoa perfeita, né? Nunca vai mais ter erros, nunca mais vai sofrer, não. Mas você pode estar consciente dos seus próprios defeitos, por exemplo, né? Eu acho muito legal, muito bonito quando a pessoa, depois de um tempo de análise, ela não que ela resolva seus defeitos, né? Que não, uma psicanálise não é tão pretensiosa assim que a gente vai resolver os defeitos de alguém, né? Não, acho que não é bem por esse lado, né? Mas a pessoa se torna, então, pacificada com seus próprios defeitos, pacificada com seus próprios pecados, né? Eu sei que eu sou assim, eu sei que eu sou desse jeito, talvez eu sei que eu sou orgulhoso, né? Tento ser menos, né? Mas eu sei que é um defeito meu. É um defeito meu ser orgulhoso. E agora eu tenho que lidar com isso, porque agora eu tenho consciência, eu tenho ciência, né? Eu tenho ciência dos meus defeitos. E agora, com a ciência, vem a responsabilidade, né? Vem a responsabilidade de lidar com seus próprios defeitos, né? Se responsabilizar pelos seus próprios defeitos, pelas suas próprias mazelas também, né? Eu acho que a consciência também é isso, é poder ser responsabilizado daquilo que você é, seja bem ou mal. É poder se responsabilizar, né? E uma análise eu acho que caminha para esse lado também, né? De poder se responsabilizar sobre os seus próprios defeitos, sobre as suas próprias qualidades, sobre as suas próprias conquistas e as suas próprias derrotas também, né? Entender que existe sim algo seu em tudo que você faz, né? Em tudo que você faz, seja por bem ou por mal, né? Não num sentido de se culpabilizar, se vitimizar, mas de ter essa ciência, de ter essa responsabilização também, né? Entender, bom, se eu fiz o que eu fiz, foi porque eu quis, né? Foi porque eu sou assim, né? Fiz. Gostaria de não ter feito, talvez. Gostaria, talvez no futuro não faça de novo, mas eu fiz. Fiz, né? E agora eu tenho que lidar com as consequências dos meus atos, né? Tenho que bancar o meu desejo, né? Talvez o desejo que eu fiz no passado, mas eu tenho que bancar agora, né? Bancar as consequências e bancar tanto consequências boas quanto consequências ruins, né? Então as consequências não necessariamente são boas ou ruins, né? Elas podem ser as dois, né? E podem vir em conjunto, né? Talvez aquilo que te prenderia sem você perceber. Beleza, entendemos isso. Mas aquilo que vai te deixar livre é uma escolha sua. Mesmo que você ainda não saiba do quê. Vai me livrar do quê? Esteja consciente que você vai se livrar de defesas, projeções, questões que estão te prendendo. Então, basicamente, é o fato de eu não encarar uma decisão de frente e achar que o caminho certo para lidar com isso é outro, mas esse outro também só compensa esse. Então, assim, sendo bem grosseiro aqui no exemplo, mas é perder um relacionamento e ir para um pior ainda, é perder um relacionamento e se afundar no trabalho, se afundar no trabalho e buscar um relacionamento. Quer dizer, uma coisa sempre compensando a outra não serve, não funciona. Compensações acontecem desde que reequilibre a balança, desde que os exageros parem de acontecer. Isso é ter consciência. É saber para onde vai, até para não encontrar exageros. Porque se eu for na direção errada, vou sentir tristeza demais, ansiedade demais, angústia demais. Opa, mas existe um caminho absolutamente certo, Vitor? Já falamos que não. Não há um ponto exato, mas há uma direção, um rumo. Não, eu posso sempre refinar a direção, mas eu estou no rumo certo. Não é que eu deveria ir para lá e estou indo para o oposto, percebe? Então, evitar o oposto só é possível com a consciência. Então, escolha a consciência, ainda que você não saiba exatamente o que virá, o que descobrirá, quem você será, mas escolher a consciência é se colocar, sem dúvida, em rumo ao aprender sobre si mesmo. Isso fica cada vez melhor, cada vez mais potente, e a sua vida se transforma profundamente. Vai doer sim, você vai ter vergonha alheia de si mesmo, você vai nem se reconhecer nas suas histórias passadas, mas isso não tem problema nenhum. Até porque compreender que consciência é uma escada é dar a dimensão de que um dia eu já não soube muito do que hoje sei,
mas ainda sei pouco do que ainda saberei. O fato é que querer estar consciente é um preço cada vez menor, porque a vida retribui imediatamente. É um caminho em que, sem dúvida, a gente consegue captar a cada dia a sensação de paz, de bem-estar, de um coração que não está acumulando problemas, de um coração que não está se enganando, porque além de aprender a respeitar o momento que estamos, a gente de fato se direciona muito mais assertivamente, como eu longamente falei aqui, para a direção certa do que se busca. Não há caminho exato certo, como eu disse, mas há sem dúvida um caminho potente. E nós sabemos quando não estamos num caminho potente. Então dói, mas há muita felicidade. A felicidade comanda o processo de consciência, mesmo com dores no caminho. E acima de tudo, é um lugar onde você se reconhecerá orgulhoso da própria vida. Sem enxergar, a vida nos leva sem pedir licença. A vida dos outros nos leva sem pedir licença. E essa, sem dúvida, não é uma vida que você merece. Muito obrigado pela absoluta confiança em estar aqui comigo, depositando seus temas sensíveis, suas reflexões. Acho que foi muito legal poder assistir esse vídeo, né? Que, como ele fala bem, né? Eu achei muito interessante esse texto que ele escreveu. Não sei se ele escreveu o texto, mas achei muito bom a linha de raciocínio dele, né? E é isso, né? Poder entender que não existe caminho certo, né? Do certeiro, né? Caminho certeiro, onde a gente vai acertar tudo, né? Às vezes a gente acerta até no erro, né? Na verdade. Então, às vezes um erro também é um acerto, né? E é poder experienciar a vida, então, sem ser alheio a você mesmo, né? Sem deixar que ela passe por você, através de você, né? Não, é você estar presente na sua vida, é você se reconhecer na sua vida, né? Você poder estar presente nas suas decisões, né? Eu acho que isso é consciência, né? Acho que esse é o poder da consciência. E não ter consciência disso, não ter ciência da sua vida, né? Acho que pode te levar para lugares que você não gostaria de ir, né? Ou pelo menos não desejaria estar, né? Bom, se você gostou do vídeo, achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal, comente aqui embaixo para mim o que você acha de tomar as rédeas da sua vida, tomar a ciência dos rumos que você está tomando, né? E no mais, como eu comentei anteriormente, se você necessitar, se você gostaria de começar um processo de análise, um processo de psicoterapia, eu deixei o link do meu site aqui na descrição do vídeo, você pode acessar, saber um pouco mais sobre o meu trabalho, as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, é isso, ficamos até o próximo vídeo, forte abraço, valeu, falou e até mais.